Atenção, acabou de sair a nova pesquisa para uma importante capital do Brasil para as eleições municipais 2024. A capital é Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e aí tem uma polarização que já começa a ser notório. Sebastião Melo, do MDB, atual prefeito, aparece com 29% das intenções e logo abaixo, dentro do empate técnico da pesquisa, Maria do Rosário, PT, 26,8%, Juliana Brizola, que é mais do campo progressista, aparece com 14%, e o Felipe Comassato, com 5% do Novo. Então, uma tendência, como aqui no Rio Grande do Sul, é sempre uma polarização ainda mais acirrada, como é no resto do Brasil, entre a direita e a esquerda. E aqui agora a direita representando o MDB com o Sebastião Melo, que estava no palco, no palanque com o Bolsonaro, e do outro lado o PT junto com o PDT. Resumindo, a Maria do Rosário está praticamente empatada com o atual prefeito bolsonarista, Sebastião Melo. O prefeito está bastante desmoralizado por causa das enchentes que aconteceram na cidade, e que ele tem bastante culpa por não ter feito a manutenção das bombas de água, que poderiam ter evitado o que aconteceu. Só por causa disso, o bolsonarista já merecia perder. Porém, também gostaria de dizer que uma vitória da Maria do Rosário seria uma grande derrota para o bolsonarismo em geral, e uma vitória pessoal dela contra o Bolsonaro. Olha, jamais eu tô pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é imoral. Ah, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, vai dizer agora que desequilibrado? você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Falando em machistas, vejamos o que disse o Pablo Marçal, hoje, em relação a Tabata Amaral. É simplesmente inacreditável que ainda tenha mulheres que queiram votar em um indivíduo como ele. Comunista, desculpa. Ela é uma mulher brilhante, a que mais estuda aqui, tem que assumir. Ela estuda demais. Não tem um marido, não tem filho, não tem problema, dá para estudar. Eu confesso, ninguém ganha, ela é medalha de ouro para estudar. Porque tem os afazeres da vida, né? Uma pessoa, quando ela tem uma família, ela tem mais compromisso para serem feitos. Não é nada que é demérito, é só imaturidade. Bom, mas é uma besteira uma em cima da outra. Eu não acredito que o pessoal de São Paulo possa levar a sério um candidato como esse. É mais um necropolítica, aquele que mata a política, a antipolítica que se apresenta em São Paulo. Cá entre nós, hein? Haja bom senso para aturar um candidato desses. Comente aqui o que você achou da posição do Pablo Marçal. A verdade é que o Pablo Marçal não respeita nada, e nem ninguém. Ele simplesmente se acha acima das leis. Tanto é assim que voltou a insinuar que o Boulos é usuário de farinha, mesmo depois da justiça mandar ele se retratar. Mudando de assunto, hoje, foi revelado que a plataforma do Elon Musk pode ser banida da União Europeia, se não se adequar às leis da Europa. Vocês viram Elon Musk brigando com o parlamentar europeu? Não. Só aqui no Brasil, o empresário bilionário pensa que manda na nossa justiça. Ele respeita a soberania dos países europeus, mas não respeita a soberania brasileira. Não, Daniela, mas assim, remoção de conteúdo, será que ele já tinha feito? Já tinha. Na Índia, por exemplo, removeu conteúdo e disse: eu não poderia deixar de cumprir a legislação daquele país. Está rolando uma diferença. No Brasil, qual é a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo? O Musk esticou a corda. Quando ele fala fechou as operações, você vai ver, você vai abrir, você está lá, você está usando o X. O Supremo não recebeu o aviso formal de que o Musk está retirando o seu escritório de advocacia do Brasil. A lei brasileira obriga a empresa que opera aqui a ter um representante legal aqui. O que isso vai gerar? Bom, eu vou lá e xingo o Gabeira. O Gabeira vê aquilo, ganha um processo sobre injúria e o juiz fala: remove porque você está acusando ele de algo que ele não fez, muitas vezes um crime,
E isso não pode continuar na internet. Aí sabe o que ele vai ter que fazer? Mandar uma carta lá para os Estados Unidos, que vai demorar 3 anos para chegar e ninguém pode nunca responder. Isso é ilegal. Ele está testando a lei brasileira, como já fez em outros lugares. Por quê? Para o TSE e para o STF, não há um jogo de menininho mimado. O que há é uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras, já em 2024. Para finalizar, mudando de assunto, é simplesmente inacreditável que o Congresso brasileiro tenha capturado grande parte do orçamento brasileiro e ainda acha que estão certos. No resto do mundo, que é desenvolvido, isso não acontece. Só no Brasil. De fato, um argumento central que é apresentado, em geral, por parlamentares, desde que as emendas começaram a crescer fortemente em 2015, é de que no mundo todo é assim, e de que cabe ao parlamento, o orçamento pertence ao parlamento, e, portanto, o que estaria acontecendo no Brasil seria uma recuperação de uma prerrogativa do legislativo, em que nós teríamos antes uma situação em que o executivo mandaria excessivamente no orçamento. Quando a gente vai olhar as boas práticas, em geral, os países da OCDE obedecem padrões criados dentro da própria OCDE de qualidade de gestão, a gente vê que a coisa não é bem assim. Orçamento é assunto do executivo. Existe um padrão muito claro de que o executivo controla firmemente a elaboração do orçamento e cabe ao parlamento, em geral, aprovar e fiscalizar o orçamento. Onde há emendas, as emendas são realmente muito pequenas, muito pouco significativas. Porque o estudo ainda não está concluído, mas já dá para a gente ter mais ou menos uma noção, uma ideia de como funciona. Eu queria dividir com vocês aqui esse levantamento que a nossa produção preparou em tela. Começando por aqui, ó, em 53% dos países da OCDE, os parlamentos não executam a emenda. Então é importante esse dado aqui para a gente começar o nosso debate. Na Austrália e Canadá, o legislativo apenas supervisiona, tá, a execução dos gastos do executivo. Na Itália, Portugal e Espanha, a emenda é permitida, mas não chega a 1% das despesas discricionárias. Aqui no Brasil, esse número é de 23%, só para dar uma ideia para vocês do que a gente está falando quando a gente compara. No Chile, as emendas só podem reduzir despesas. Interessante, né, esse ponto. E na Alemanha, o orçamento só é liberado se o ministro for ao parlamento apresentar um projeto e conseguir aprovação. Em nenhum país que foi pesquisado há essa ideia, né, de emenda impositiva ou reserva de dinheiro para financiar emendas. Então, só esse modelo era a palavra que eu estava buscando aqui. Então, só para dar para vocês mais ou menos uma noção de como funciona emenda parlamentar em outros países.